Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos, mais uma vez, reunidos para realizarmos o estudo do livro Apocalipse. Vamos, nesse momento, nos envolver naquela oração que possa favorecer o início das nossas atividades. Eu conclamo a todos que nos acompanhem. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos, Senhor, em torno dos teus ensinamentos. Suplicamos o envolvimento espiritual necessário para que possamos nos envolver nas vibrações que dimanam do teu coração augusto, magnânimo. Que os benfeitores espirituais que te representam se façam presente na nossa ambiência de estudo. Que possamos, envolvidos por estas frequências benditas, nos revigorarmos, nos fortalecermos e, acima de tudo, possamos adquirir o entendimento quanto às leis da vida. Senhor, que a tua paz possa envolver a todos os corações aqui veiculados. Que todos os familiares, nesse momento, sejam envolvidos por esta movimentação que há de favorecê-los. E assim, que aqueles que trabalham em nome do Espírito de verdade possam, nesse momento, autorizar o início do estudo da noite. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, bondosas irmãs, boa noite para todos, a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, os companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos vocês que se encontram no chat. Nós vamos, portanto, dar por início aos trabalhos da noite. Inicialmente gostaria de agradecer as 2 últimas semanas as presenças do nosso querido Marcelo, depois o André, que vieram aqui dar um contributo valioso, que foi um contributo que favoreceu para que a gente chegasse nesse encontro de hoje, para efetivamente adentrarmos nos portais do Apocalipse. Eu gostaria de dizer da minha emoção, do meu carinho, da minha condição ínfima. Me sinto extremamente desvalido, sem competência para levar a efeito esse trabalho. Mas procuraremos realizá-lo dentro de uma singela experiência adquirida quando tivemos a oportunidade de estudar em Belo Horizonte no Grupo Emmanuel com o nosso querido, saudoso Honório Onofre de Abreu, reflexões em torno do livro Apocalipse. Então,
face às necessidades, ao contexto atual que vivemos na transição planetária, nós fomos guindados a essa grande responsabilidade. Eu gostaria de, para abrir os nossos trabalhos, chamar a atenção de todos quanto à importância do estudo em torno da obra kardeciana, que representa uma chave para abrirmos o nosso entendimento no que remonta às Escrituras, no que remonta às filosofias espiritualistas, porque a doutrina espírita, conforme nos alertou Allan Kardec, era a chave que faltava para a humanidade. Tirar o véu dos ensinamentos que ficaram guardados por tanto tempo. E todos nós temos um grande compromisso em estudar a doutrina espírita. E dentro dos nossos movimentos de estudo, também vamos abrindo possibilidades para acessar as Escrituras. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, dos Profetas, bem como as Epístolas, e agora, inaugurando esse momento em que estamos vendo várias frentes, buscando compreender um pouco mais a revelação apocalíptica. Apocalipse, revelação. E para nós, o Apocalipse, o livro, configura como vamos dizer assim, um projeto de estudo que está em perfeita consonância com o Antigo Testamento. É um convite para uma vivência evangélica de uma forma mais consciente. Mas a sintonia entre os textos são perfeitas. Chamo a atenção porque também temos visto alguns pesquisadores no nosso próprio meio espírita procurando, num trabalho de exegese, repetindo algumas pesquisas que foram empreendidas ao longo do tempo e que esbarraram em alguns pontos que a história não favorece conexões. Então, gostaríamos de dizer que o móvel do nosso trabalho é, antes de mais nada, buscar uma reflexão espiritualizante. Procurarmos tirar o véu para que o Espírito auxilie no que remonta à letra que nos oferece o contributo para a nossa libertação. Então, nós vamos ter a oportunidade, em todos os nossos encontros, de abordar os objetivos desse estudo, como já o fizemos nos 10 outros encontros. E eu até confessei para vocês que não tínhamos o objetivo de adentrar de cara nas interpretações para que a gente pudesse, vamos dizer assim, preparar o terreno, criar uma ambiência psíquica, estabelecer uma sintonia com o mundo espiritual superior, para que a gente pudesse caminhar com o critério kardeciano, com a prudência que o trabalho exige de todos nós. Então, dentro desse circuito de estudos, uma coisa me chamou muita atenção hoje. Passando por alguns textos, alguns trabalhos que temos guardados, nos deparamos, por exemplo, com Chico Xavier, em carta a Vantuil de Freitas, no livro Testemunhos de Chico Xavier, quando ele afirma para Vantuil sobre a oportunidade que ele estava tendo junto com Emmanuel, ser levado para o mundo espiritual para estudar o Espiritismo. E é tão extraordinária essa fala do Chico, porque ele se refere a Emmanuel como um educador, um professor,
que apresentava para ele lições belíssimas, tanto de doutrina quanto de interpretação do Evangelho. E ele, Chico, na condição humilde de um neófito. E isso para nós tem uma conotação muito importante. Primeiro, a humildade do Chico como médium, na reverência ao seu professor, o seu guia espiritual, de uma forma extremamente, vamos dizer assim, singela em nos mostrar a importância de que devemos empreender no estudo doutrinário. E também ele diz que Emmanuel estudava no mundo espiritual, o que caracteriza para nós também um movimento belíssimo. Por quê? Aquele que tinha a missão de coordenar um grupo muito expressivo de espíritos que, de uma forma prática e efetiva, nos ofereceram um contributo extraordinário através da psicografia do Chico Xavier no século XX, ele, espírito, participava de agrupamentos de estudiosos. E em vários pontos da própria obra de Emmanuel, ele define que esse movimento do estudo, ele perpassa as escalas. Então, no mundo espiritual, aqueles que têm a responsabilidade de coordenar os destinos planetários se reúnem em assembleias para procurar compreender o pensamento crístico. E quando a gente fala do pensamento crístico, nossa projeção aqui é de buscar as esferas resplandecentes, tendo em Jesus aquele que é o governador, o nosso educador por excelência, que por sua vez participa de assembleias em esferas que são inabordáveis para o nosso entendimento, a definir que a obra do Pai, ela jamais cessa, é perene. O amor do Senhor sustenta o universo. E ele se faz a partir de um projeto que vai se adequando, que vai se ajustando a cada mundo, a cada orbe, a cada esfera, até chegar no âmbito das individualidades. Então todos nós estamos nessa busca de compreender os projetos que remontam à evolução individual, coletiva, planetária e etc. Com isso, nosso trabalho, ele de pesquisas, de estudo junto com a equipe liderada pelo Honório, a partir do ano de 99, nós tivemos o cuidado de ler muitos autores, muitas interpretações, inclusive, para favorecer, de alguma sorte, esse ajuste que nós vamos fazendo à medida em que formos lidando com os textos, nos nossos encontros semanais, que eu confesso e gostaria de, nessa abordagem extremamente sincera, convidá-los para pesquisar também e para nos acompanhar no estudo do livro Apocalipse, repetindo, não com objetivos faraônicos, com ideias que possam extrapolar as possibilidades do nosso próprio entendimento. A definir que não existe, vamos dizer assim, um estudo que vai ser referência. São muitos esforços e cada um oferecendo contributos valiosíssimos para auxiliar aqueles que vão efetivamente procurar, estudar e tirar as próprias conclusões. Acima de tudo, de foro íntimo, conclusões que possam nos ajudar no que remonta ao nosso crescimento, à nossa própria iluminação. Então o Apocalipse, de cara, vamos tirar aquela ideia de que é algo finalístico, uma ideia que possa se caracterizar como definições de datas, de acontecimentos, que podem até fazerem parte
de um projeto maior das esferas resplandecentes. Mas nós não entraremos nestas análises que podem nos descontextualizar do projeto que dimana do mundo espiritual superior. Ou seja, um projeto que ele vai estabelecendo como, vamos dizer assim, como fonte irrigadora o nosso estudo doutrinário e, acima de tudo, o entendimento das leis que remontam ao nosso crescimento espiritual. Nós encontramos, dentro dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, uma obra muito interessante. Uma obra que foi escrita divulgada, aliás, em 1939. Foi um trabalho desenvolvido por mais de 10 anos por um companheiro que utilizou um cognome de Marius Celi. E esse trabalho é intitulado As Quatro Babilônias. É um livro que a gente não acha, a não ser nos sebos da vida. Esse livro, ele tem o subtítulo Visões Proféticas Apocalípticas do Mundo e a Sua História. O autor, Marius Coeli, ele faz um estudo extraordinário sobre as chaves apocalípticas. Chaves que, na realidade, foram o respaldo, vamos dizer assim, foi a base para estudos desde a época dos profetas, principalmente ao profeta Daniel, que em algumas escolas chegam a defender que Daniel é a reencarnação de João Evangelista. E se nós observarmos os textos, em alguns trechos existe uma similitude muito interessante entre a performance literária de Daniel e as abordagens do apóstolo João Evangelista. Obviamente, com um contexto bem definido, bem ajustado à questão das épocas. Mas, alguns pontos que remontam às chaves, que nós vamos definir como astronômicas, né, ou chaves que foram utilizadas, equações que auxiliam o entendimento. E esse companheiro escreveu um belo trabalho. E em 1939, eu estou pedindo uma licença para vocês, porque eu estou tentando enaltecer a importância do estudo, tanto o nosso estudo quanto o estudo dos espíritos. Chico Xavier disse que Emmanuel o levava durante muito tempo para estudar a doutrina espírita. Olha que interessante. Emmanuel estudava a doutrina espírita e o evangelho no mundo espiritual. E aqui Emmanuel foi convidado para fazer a apresentação desse livro, do estudo do Apocalipse. E ele escreveu um prefácio, uma apresentação, que eu gostaria de pensar alguns trechos, porque ele vai enaltecer esse trabalho da interpretação do Apocalipse, que de alguma sorte a gente faz um ajuste sem forçação de porta até esse nosso esforço de estarmos juntos aqui para estudar o Apocalipse. Ou seja, respaldo do mundo espiritual superior, tendo em Emmanuel um porta-voz. Então, vamos ajustar Emmanuel como aquele benfeitor carinhoso, aquele estudioso, aquele representante do espírito de verdade, junto de Allan Kardec, junto dessa pleiade de companheiros que contribuem para a propagação da terceira revelação, da revelação espírita, do Consolador prometido. Então ele escreve um texto que eu vou pensar algumas frases para não ficar cansativa a nossa abertura. Ele diz assim: meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Aí ele vai se apresentar. Pobre servo de Jesus, não vos venho trazer a palavra de sabedoria, mas
a da cooperação fraterna, em sua misericórdia, para o estudo de nossas expressões evolutivas, em caminho da espiritualidade luminosa. Então essa frase, vocês me permitem, mas eu já vou ajustar ao objetivo do nosso trabalho, que é o estudo das nossas expressões evolutivas. Se é um estudo das nossas expressões evolutivas, então o objetivo aqui é utilizar os recursos para fazer uma viagem dentro de nós mesmos. E ele completa a frase dizendo: nossas expressões evolutivas em caminho da espiritualidade luminosa. Esse é o objetivo. Aí ele diz assim, sobre esse livro: quero referir-me ao vosso desejo de nossa manifestação sobre as 4 Babilônias, que é um repositório de numerosas elucidações oriundas do alto, isto é, do plano divino. Então nós estamos aqui, como nesse estudo que foi desenvolvido, e eu não estou forçando a porta, estou dizendo que cada um adequado ao seu contexto. Então, continuando. Isto é, no plano divino, cujo reservatório de verdades emanou o pensamento profundo dessa obra. Não só o instrumento humano e falível contribuiu para esse evento. Grande número de enviados cooperou na exposição desse trabalho sadio, dando curso às mais sublimes inspirações. Nem mesmo um cérebro perecível poderia avançar tanto nesse caminho de concepções, tão somente com a pobreza das possibilidades materiais. Somente o Espírito, aprendendo a luz divina, percorrendo a estrada dos acontecimentos e perquirindo a sagrada semeadura, nos tempos mais remotos, poderia realizar esse esforço, trazendo ao conhecimento humano a chave da revelação, nas suas características universalistas. Então aqui nós estamos transcendendo a revelação, no seu sentido departamentalizado. A revelação aqui objetiva, então, uma análise profunda, dentro de características universalistas. Então nós temos que entender a amplitude do esforço que iremos empreender. Continuando. Podemos adiantar ainda, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Nos planos espirituais mais próximos da Terra, se organizam núcleos devotados ao bem e à verdade, sob a égide do Senhor. Sob a égide do Senhor. De maneira a preparar-se a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro. Milênio futuro. Depois da grande ceifa. E esse depois da grande ceifa, esse texto foi publicado inclusive na revista O Reformador, está em negrito. Depois da grande ceifa, em que o orbe terá de renovar os seus caracteres. Então vou repetir. Esse trecho é muito importante, porque próximos da Terra, no mundo espiritual, em regiões que estão próximas, ou seja, estão vinculadas, estão dirigindo, que são núcleos devotados ao bem e à verdade, sobre a égide do Senhor. Quem é o Senhor? A quem se refere o Cristo. Preparando
a mentalidade evangélica esperada para o milênio futuro. E quando se define preparando a mentalidade, então de cara eu posso aqui transcender o que está escrito, a definir que essa preparação da mentalidade, ela tem um sentido muito amplo. Porque como que você prepara a mentalidade? A mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da alma, a refletir, a receber, recolher e refletir. Então, mentalidade dos indivíduos é um movimento preparatório de longo curso. Não é por informação, é por irradiação. É por todo um envolvimento espiritual que favorece a própria desenvoltura intuitiva dos indivíduos e da coletividade, que é uma mentalidade esperada para o milênio futuro. Então nós estamos aqui deparados com um texto que foi registrado lá atrás e que fala de um milênio que está já, vamos dizer assim, com o seu processo instaurado. Nós estamos iniciando esse milênio. É o milênio futuro. Aí ele coloca, depois da grande ceifa. Então, esse processo que nós vivemos no século XX, e podemos dizer que os ciclos, eles não têm um padrão que possa autorizar as mentes humanas a definir quando começa e quando termina. Por isso é que devemos ter muito cuidado com análises superficiais no que remonta à revelação dos Espíritos. Então, o que está escrito, o que está revelado pela espiritualidade, não busquemos adequar aos padrões do mundo, ao calendário humano, porque nós iremos correr sérios riscos de errar nas contas. Mas alguns indícios são muito importantes. Aqui ele está falando de milênio e falou de uma grande ceifa. Então, o século XX foi um século de uma grande ceifa. Terminou essa ceifa? Não. Então eu posso dizer que são séculos de ceifa? Poderíamos dizer. Depende do ponto de vista. Mas sem dúvida alguma que o século XX, principalmente com as guerras, com uma série de mudanças de ordem tecnológica, cultural, a globalização, representou um marco extraordinário. Agora nós já viramos o século, nós já estamos no século XXI. E o século XXI promete muito aquecimento, promete muitas mudanças. E alguns espíritos anunciam que são mudanças de ordem moral. Alguns espíritos que falam na atualidade, porque buscando a base do pensamento kardeciano, ou seja, a codificação espírita, as comunicações na revista espírita, nós estamos vivendo uma grande mudança de ordem moral. É natural, aí ele vai dizer, é natural que esses núcleos de entidades amorosas e sábias, núcleos, então são grupos, núcleos, são equipes, se aproximem das coletividades, prestem atenção, que já conseguiram realizar as melhores edificações
no terreno definitivo da construção espiritual. Então essas coletividades vão se aproximar daqueles núcleos, daqueles indivíduos que já conseguiram dar alguns passos nas edificações do terreno definitivo da construção espiritual. É uma questão lógica. Por isso é que o movimento nosso agora, quando se fala em um instante de aferição, é um instante de testemunho, é um instante que caracteriza decisão para mudar. E a decisão para mudar vai acontecer nas mentes que já estão em vias do despertamento. Porque aqueles que não estão ainda não podem receber o que eles não poderão assimilar. Portanto, as coletividades espirituais não se aproximarão destes corações. Observe o que eu vou dizer. Nós estamos aqui num grupo estudando o Apocalipse. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma resposta, nós estamos procurando modificar a nossa estrutura psíquica, o nosso mundo íntimo, e nesse movimento de mudar, nós vamos dando passos, nós vamos caminhando nas mudanças. E a cada passo que eu, você, o ser dá na direção de uma verdade maior, por uma questão de adesão consciente, a verdade se aproxima. Por isso é que a revelação, a gente aprende isso em doutrina espírita, que nós tivemos 3 grandes revelações. A revelação, a lei, a justiça com Moisés. A segunda lei, amor com Jesus, o Evangelho. A terceira, a doutrina espírita, uma dinâmica nova da lei mosaica e um convite à vivência do amor. Então a doutrina espírita é a terceira revelação. Só que é importante compreendermos que estas 3 revelações, elas representam um símbolo. A definir que elas estão, vamos dizer assim, elas estão no tempo e no espaço ganhando em elasticidade. Elas estão se externando. E numa condição também importante, elas estão se qualificando. Então Moisés volta, Jesus retorna, Allan Kardec se apresenta, de uma forma a nos atender a cada instante em que nós vamos bater na porta. Jesus não disse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, a grande revelação, a revelação suprema, ela vai, portanto, se expandindo e vai efetivamente também se caracterizando pela qualificação dela. Isso é extraordinário. Então, todas as vezes que nós nos movimentamos em busca de, a vida responde assim, na dimensão da nossa procura. Obviamente, nos atendendo conforme a gente pode receber o contributo da revelação. E é muito interessante porque esse texto foi escrito no período da Segunda Guerra Mundial. Então o Emmanuel escreveu assim: a Europa, nas suas expressões de decadência, não conseguiria receber semelhantes vibrações numa hora destas, em que o velho mundo ouve amargurado os mais dolorosos ais do Apocalipse. É por esta razão, vamos lá, queridos amigos, é por esta razão que os espíritos do bem e da sabedoria buscam a América,
para a continuação da tarefa sagrada, e muito particularmente o Brasil, dentro da sua incontestável missão de difundir o Evangelho pelo mundo, de modo a edificar-se o homem do futuro nas mais consoladoras verdades celestiais. Até hoje nós temos espíritas que contestam a revelação de que o Brasil tem a missão de ser a pátria do Evangelho. Até hoje. E a lógica patenteia que tem sim. Mas não com a conotação que nós damos, no seu sentido patriota, no seu sentido material. Não. Essa terra é a região planetária que tem, vamos dizer assim, as bases para a irradiação da mensagem do Evangelho, para a edificação do homem do futuro, nas mais consoladoras verdades celestiais, que a doutrina espírita, por exemplo, representa no contexto planetário em que nós vivemos. Mas eu não vou me prender a isto. Por quê? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele é contestado por algumas razões, algumas delas chegam até ter uma fundamentação interessante. Inclusive por afirmarem que é uma fonte só que trouxe essa revelação. É necessário que a gente busque várias fontes. Então, nesse sentido, as contestações podem encontrar alguma coerência. Mas a lógica patenteia outra coisa. Patenteia que a característica do nosso povo, o planejamento espiritual que definiu a consolidação de um povo que tem as suas raízes nas bases do Filho do Calvário, os simples, os sedentos de justiça, aqueles que choram, que sofrem, é a trilogia que Humberto de Campos define no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Os simples, os índios, né? Os que sofrem, os negros, os degredados, os portugueses. Então, o nosso povo partiu daí. Partiu de um símbolo do Sermão da Montanha. Não é forçação de porta, mas é uma abordagem extraordinária para as nossas reflexões. Porque sem dor, sem bagagem, sem dificuldades, abrir o coração para a mensagem celestial é complexo, meu amigo. Porque se a gente ficar dependendo apenas do intelecto, não vai dar liga espiritual. O intelecto, a análise, o bom senso fundamenta. Mas é necessário abrir o coração para a revelação. Desde que ela tenha coerência e que ela não nos remeta para o misticismo, para a cegueira, para o fanatismo, para o sincretismo religioso. Não. Nós estamos falando da fé raciocinada, da razão intuitiva. Vou continuar. E faz-se preciso notar que para um esforço dessa natureza, o plano invisível não requisitou as forças que o servem ostensivamente. Olha que interessante. Não. Chamou ao testemunho o missionário despreocupado dos fenômenos. Então, se ele está se referindo a um missionário que escreveu essa obra, que estava despreocupado de um fenômeno, eu gostaria de adequar esse texto ao nosso objetivo de estudar a doutrina espírita. Nós não estamos preocupados com os fenômenos da era da transição.
no seu sentido material, para a demonstração da essência dos ensinos, buscando-o nos templos de outra ordem, onde a verdade relativa se há fechado muitas vezes na sombra do dogmatismo, pelas imposições do sacerdócio que em todos os tempos eliminou as mais belas florações do profetismo. O exegeta Emmanuel está dizendo sobre a importância de buscar em outros templos, buscar a verdade relativa. E muitas vezes, estas verdades ficaram guardadas, ficaram, vamos dizer assim, ficaram de lado por conta da imposição dogmática. E esse assunto de imposição dogmática, geralmente a gente tende a falar das religiões, das tradições milenares, das religiões mais antigas. E eu gostaria de carinhosamente chamar a atenção para uma reflexão entre nós espíritas, que muitas vezes nos fechamos em dogmas que nós elegemos com a fala, com discursos belíssimos que nós estamos protegendo a doutrina espírita. E nós temos visto instituições que são gerenciadas por pessoas, portanto, pessoas fazendo de tudo para engessar a dinâmica extraordinária da doutrina espírita. Então, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto ao misticismo, ficar ouvindo só os espíritos, como também fechar a porta para eles. Observar o que os estudiosos nos apresentam, mas termos muito cuidado com aqueles que são radicais, que impedem, que obliteram o livre pensamento. Obviamente que vocês hão de convir conosco que o livre pensamento, desde que ele esteja sobre as bases da lógica da coerência doutrinária. Ok? Isso é para a gente pensar. Vamos mais à frente. Associamo-nos às vossas alegrias, recebendo essa dádiva de confortadoras e decisivas revelações, que se destinam à demonstração da linha sagrada e universalista do progresso do mundo. A verdade. Busquemos a verdade, porque ela é uma linha sagrada. Olha o texto. Linha sagrada e universalista. Emmanuel usou a palavra universalista 2 vezes nesse texto. Tem um motivo. Tem um motivo. O Evangelho é uma proposta universalista. Continuando. Sob o olhar misericordioso daquele cujas palavras são amor e vida, e essas palavras jamais passarão. Fazendo a nossa reverência espiritual aos elevados mentores que inspiraram esse esforço. Desejamo-vos a paz de Deus, esperando que a sua bênção de amor conforte as nossas almas e esclareça os nossos corações. Esse texto foi publicado na Revista O Reformador de 1979, na página de 71 até 73. Passos Lírio escreveu assim: será necessário dizermos algo sobre o nome de quem subscreve essa mensagem? Mais do que quaisquer palavras nossas, falam por si mesmas as suas notáveis e maravilhosas obras do conhecimento, odiernamente, não só dos espiritistas brasileiros,
como também de milhares de confrades de países e de outros continentes, todas exaltando as excelências do cristianismo e interpretando-lhe os ensinamentos à luz da terceira revelação. Emmanuel, incontestavelmente, um dos maiores exegetas das letras sagradas do mundo maior, desvelado nume, tutelar da alta espiritualidade, dispensa comentários, e não seremos nós que teremos a veleidade de fazê-los. Dizer o quê? Está dito tudo. Revelação. Revelação sob a tutela do nosso Senhor Jesus. O texto é tão extraordinário que chega até a nos envolver numa vibração bem especial. Por que a leitura? Eu repito, aqui ele está se referindo a um estudo muito sério que foi desenvolvido nesse livro As Quatro Babilônias. De um estudo em torno da interpretação, da revelação divina, da revelação que tem os caracteres universalistas, que vieram pela mediunidade extraordinária de João Evangelista. E eu não tenho dúvida em afirmar que o nosso trabalho busca o mesmo esforço, o mesmo objetivo. Trabalharmos a nossa intimidade e também observar os acontecimentos passados, a história. Vamos abordar alguns pontos para servirem de instrumentação, de exemplo, didática que possa favorecer o entendimento, como também podemos analisar alguns acontecimentos à luz da doutrina espírita que estão diretamente relacionados à nossa desenvoltura da evolução. Apocalipse do apóstolo São João. O título é assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo. Revelação, tirar o véu, abrir possibilidades do entendimento. Revelação tem o caráter, a expressão de vir do alto, para aqueles que já podem recebê-la. Isso é uma condição sine qua non, porque a luz tem a função de clarear, de lucificar, de abrir, de indicar, de envolver. Mas para isso, a luz que tem, vamos dizer assim, uma dinâmica acima do entendimento dos homens, e eu me refiro à luz crística, ela vai se apresentando quando nós, por necessidade, por sofrimento, por burilamento,
suplicamos pela atuação dela. Por isso que o Evangelho nos apresenta, por exemplo, a chegada de Jesus. A luz raiou, a luz veio ao mundo, e os homens não puderam receber a luz. Os homens não estavam em condições de assimilar a luz. Isso caracteriza para nós reflexões quanto à misericórdia, que não nos deixa órfãos, mas também as necessidades que são impulsionadas pela justiça divina, para que o ser possa abrir os olhos de uma forma em que ele veja e depois compreenda. Revelação de Jesus Cristo. Revelação ofertada por aquele que é o representante maior do Senhor da vida. Mas antes de chegar caminhando nesse ponto, eu estava procurando aqui e conversando ao mesmo tempo, e localizei aqui o capítulo 4 de Mateus, para exemplificar a minha fala. Quando Jesus ouviu que João Batista estava preso, ele voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós temos aqui um movimento de Jesus procurando uma terra de Zabulon e a terra de Naftali, para que se cumprisse a escritura do profeta Isaías. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o Evangelho de Mateus é um pouco de forçação de porta para ficar associando a história de Jesus de Nazaré com o Antigo Testamento, para dar um caractere de ser ele o Messias. É aquilo que nós afirmamos anteriormente. Nós não nos prendemos nesses detalhes, porque eles não nos ajudam. Eles não apresentam um caráter espiritualizante. Por quê? Tem vinculação, sim. Querendo os doutores ou não. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Isso é simbólico. Não significa que tudo que está no Antigo Testamento se encaixa. Mas os símbolos, eles possuem, embora de uma forma solta, sem uma didática perfeita, eles apresentam para nós 3 movimentos extraordinários. A lei de unidade, a lei de dualidade e a lei de trindade, que a gente vai estudar aqui, porque o Apocalipse para nós é estudo de evolução. Mas a trilogia Deus, Espírito, Matéria, justiça, amor, verdade, são movimentos que representam a desenvoltura do psiquismo no que remonta ao seu aprendizado. Revelação de Jesus Cristo. É necessário que a gente observe aqui que esse texto, essa dinâmica, esta tarefa de Jesus se faz
depois que ele tem a notícia que João Batista estava preso. Vamos lá, nós não estamos com pressa. Podemos ter muitas encarnações para estudar Apocalipse, não é verdade? Mas vamos para a história. João Batista é a reencarnação de Elias. Jesus deixou claro para nós isso. Foi Jesus quem disse. E os discípulos entenderam, embora tenha muitos que não entenderam isso até hoje. Mas não tem problema. Quem foi Elias? Elias é considerado o maior dos profetas. O maior dos profetas. Aquele que tinha uma missão especial. Tanto que ele conversava direto com Yahvé. Ele conversava direto com o Senhor. Com o Senhor. Certo? É interessante a história de Elias porque ela não tem princípio. Elias surge. E depois ele desaparece. Então nós vamos encontrar, por exemplo, em Malaquias, uma profecia sobre a volta de Elias, que iria reconstruir, que iria participar de uma forma extraordinária no advento do Messias. Olha para vocês verem que interessante. Ok, aqui João já tinha saído do contexto. Ou seja, a revelação, a dinâmica da revelação mosaica, ela tomou uma expressão extraordinária em João Batista. Tanto é verdade que Jesus considera João Batista o maior de todos. Estão se recordando? O que ele falou de João Batista? Dos nascidos de mulher, João é o maior. João é o maior. O testemunho de João é verdadeiro. Por sua vez, João, que vocês sabem que era primo de Jesus, não é verdade? Ok, mas aqui nós não estamos no particularismo. Nós não estamos querendo trabalhar de uma ordem pessoal, personalística. Mas tudo bem, eles se conheciam. Mas é muito interessante porque João, por sua vez, dizia que ele não era o Cristo, porque os discípulos de João, dentre eles, os discípulos de Jesus eram antes discípulos de João. Isso é uma abordagem muito interessante, feita por Carlos Torres Pastorino, que nós convidamos vocês a estudarem a obra de Pastorino, que ela é de um valor extraordinário, embora alguns estudiosos do Evangelho dentro do movimento espírita não gostam tanto, porque chegam a afirmar que o Pastorino entra em algumas abordagens um tanto quanto místicas. Mas é a opção de cada um. Nosso papel é buscar nas fontes e reter o que é bom para o nosso entendimento. Por isso é que o estudioso espírita ele não pode ser preconceituoso. O estudioso espírita não deve ser fanático. Jamais. Ele é estudioso espírita. Então você tem que buscar. As fontes que baterem na tua porta, beba delas, para que você aprenda a selecionar. Agora, é óbvio que à medida em que você for buscando na revelação de Jesus Cristo, porque tem a revelação dos homens e tem a revelação de Jesus Cristo. O que eu quero falar sobre a revelação de Jesus Cristo? À medida em que o indivíduo vai deixando de ser sábio para adquirir sabedoria, prestem atenção, ele vai deixar de ser sábio, ele apaga a persona para buscar, ou para que a essência se notabiliza. Ou seja, o que vale é o conteúdo, não é a persona. Então aqui nós estamos na persona, Elias, João Batista. Tanto que no Monte Tabor, lá no capítulo 16, né? No Monte Tabor, Jesus sobe ao monte, levando com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João.
E lá se apresenta, materializa Moisés e Elias. Aquela história que vocês conhecem. Por que Moisés e Elias? Por que Moisés e Elias? A gente pode aqui fazer uma série de análises. Mas nós poderemos aqui, de uma forma intuitiva, embora já seja resultado de estudos que a gente vem fazendo ao longo dessas décadas de doutrina, que a fundamentação está em Moisés. A dinâmica da lei está em João Batista. Porque dos nascidos de mulher, João é o maior. João foi aquele que mais incorporou a lei mosaica. Tanto que ele era o profeta. O profeta. O profeta respeitado. Tanto que ele foi tão firme que na definição de Emmanuel ele exacerbou na justiça. E eis o motivo que ele acabou sendo decapitado. Exacerbou na justiça. O estudioso da lei de causa e efeito vai fazer uma conexão com Elias, com aquele contexto dos sacerdotes de Baal, que ele mandou decapitar muitos. Então, ele pagou o preço. O preço foi alto, perdeu a própria cabeça, certinho? Mas ele poderia ter superado isso se o amor cobrisse, se o amor envolvesse. O amor é o manto irradiador do Cristo. Muitas vezes as pessoas recitam isso até em preces. E a gente fala assim, nossa, que ranço, que ranço de outras religiões, o manto de Jesus, o manto de Maria e etc. E na realidade, a gente sabe que a grande maioria fala por dizer. Fala porque não tem nada a dizer. Mas esse manto aqui, ele tem um símbolo. Ele tem um símbolo. O manto, a ideia dele é a expressão do pensamento. É a irradiação, é a imantação do pensamento. Então, João Batista poderia perfeitamente ter utilizado o manto crístico, ou seja, as expressões sacrossantas do amor crístico, para transcender o próprio mecanismo que o vinculava na lei de causa e efeito. É o que pode acontecer com você, comigo, com todos nós. Está escrito na Epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Alguém pode até dizer, não, mas está escrito, tem que cumprir. Allan Kardec define que o erro, ele suscita reparação. Vamos encontrar isso, essa abordagem no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Ok, mas nós não podemos desconsiderar a dinâmica do amor, que pode até caracterizar, para não dizer que eu não falei das flores, pode até caracterizar um acontecimento que tem uma similitude com uma escolha do passado. Mas quando há amor, a essência do aprendizado é espiritualizada. Não necessariamente o indivíduo que paga o preço, cortou, perdeu. Ele vai fixar o conteúdo. Ele pode ter necessidade de vivenciar a repetição por muitas vezes, se o conteúdo não ofereceu as doses do amor. O que eu quero dizer com isso? O que vai fixar na intimidade do psiquismo o aprendizado é quando ele é revestido de sentimentos sublimados ou em vias de sublimação. Vamos com calma para o pessoal não achar que a gente está exagerado. Então, força, a coercitividade, o constrangimento, eles são notas que expressam a justiça divina. Agora, o amor é que efetivamente nos liberta dos planos da justiça. Então, só para concluir, João Batista, ele era o maior dos nascidos de mulher. Estão lembrados? Mas o que Jesus fala de João Batista no reino dos céus?
mas nos céus, João é o menor. Deu? João é o menor no reino dos céus. Porque o reino dos céus, aqui as expressões que vai vincular o pensamento, o reino dos céus a definir a essencialidade do conteúdo. O reino dos céus, amor. Deu aí? Então, a revelação, ela se faz a partir do momento. A revelação, na sua dinâmica, ela vai, vamos dizer assim, ela vai se expressar, ela vai entrar no plano da elasticidade, da qualificação, a partir das etapas vigorosas que vão sendo estabelecidos. Por isso que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Só esse versículo aqui a gente pode ficar aqui mais 2h30. Mas vamos passar por ele rápido? Por que que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz? Viu uma grande luz. Me vem à memória aqui agora, por intuição, a imagem de Jesus no monte. Multiplicação. Ele sobe ao monte. Os discípulos o acompanham. E a multidão também. Naquele movimento em que ele vai multiplicar os pães, ele manda que a multidão assente. Aquele movimento ali era um movimento para que eles se assentassem, porque eles estavam em trevas. Eles estavam em trevas. A treva da dor, a treva da dificuldade. E aí o que aconteceu? Eles viram uma grande luz. Quando Jesus, por exemplo, afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, os aflitos. O texto continua dizendo: e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Na região, eles não estavam em trevas, eles estavam na região. Eles estavam na periferia. Eles estavam na praia. Na praia, entre a terra e o mar. Eles já estavam ali numa condição de sair das trevas para operar. Eles estavam dizendo: Senhor, Senhor, me ajude. E o Senhor os ajudou. Como? Oferecendo para eles trabalho. Então saem os discípulos a semear, a entregar, a repartir, melhor dizendo, os pães e os peixes. Então a revelação de Jesus Cristo, ela traz para nós aspectos interessantíssimos para a observação. Então, para continuar o raciocínio, nós estávamos falando de João Batista. João Batista. Então, Moisés, João Batista. Observemos. Jesus, o marco. Jesus, a referência. Para Moisés e para Elias. Certo? Aí nós vamos encontrar a terceira revelação. A terceira revelação. A terceira revelação é consubstanciada na doutrina espírita. Não é verdade? Olha que interessante. Por que a terceira revelação ela deixa de ser personalizada? Porque ela passa a representar um outro estágio do indivíduo no caminho do seu progresso espiritual. Então, primeiro o indivíduo precisa de Elias. Depois Elias vai embora. Aí ele precisa do Malaquias. Trazer uma revelação que Elias iria voltar. Certo? Aí depois Elias volta em outro corpo. Elias numa outra dinâmica. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino dos céus. Chegado a imanência de Deus.
para até trazer o pensamento de Carlos Torres Pastorino. Imanência. Arrependei-vos, porque Deus está em toda parte. É necessário arrepender para senti-lo, para intercambiar com a presença do Senhor na nossa vida. Observem bem como que as palavras nos confundem. Para a chegada do reino de Deus. Você diz, onde que está chegando? Ele está vindo de onde? Do alto, de baixo? Como é que é isso? Aí hoje a gente estuda a doutrina espírita, que tem vida em outros mundos. Aí tá, para a chegada do reino de Deus. Então o reino de Deus está saindo de uma região, de uma psicosfera superior, está chegando na Terra. Observem como nós somos místicos. Observemos nós espíritas. Hoje é dia 22 de outubro, um dia muito especial. Um dia muito especial. Hoje, Meimei estaria fazendo 95 anos. Irma de Castro Rocha. E aí, nós nos recordamos de Arnaldo Rocha. Quantas vezes o Arnaldo dizia que nós, espíritas, muitas vezes ainda cheiramos a sacristia. As nossas exposições, as nossas falas espíritas ainda estão vinculadas ao catolicismo, ao protestantismo, às ideias, aos preconceitos religiosos de milênios. A gente só faz ajustes, adequações aos tempos atuais. Até para falar sobre a nova geração, novo mundo que efetivamente caminha para se consolidar no tempo, no espaço, não é verdade? Até para falar da Canaã prometida, da Jerusalém edificada, a gente faz alguns ajustes místicos. Vamos pensar, vamos sentir, a partir do próprio conteúdo doutrinário revelado por Kardec, ensinado por Kardec, a importância do fluido cósmico universal, a matéria primitiva, como que o fluido cósmico universal favorece para que nós possamos nos intercambiar com o próprio Senhor. Então, como o vento leva o som, o fluido cósmico universal leva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, não se sintam constrangidos, ou eu não me sinto irreverente em dizer que nesse momento nós estamos intercambiando com João Batista. Nós estamos intercambiando com Jesus. Nós estamos nos intercambiando com João Evangelista. Até agora não foram os três que nós citamos? Nós estamos intercambiando com Moisés. Em nível individuais ou individual? Por que não? Teledinamismo. É óbvio que nós não temos fôlego, força suficiente para enviar, vamos dizer assim, partículas mentais para atingi-los. Mas a misericórdia, o carinho, o cuidado que estes espíritos, essa falange do Senhor tem para conosco, que somos esses espíritos que estamos tentando nos despertar, é algo tão notável que eu não tenho dúvida que nesse momento todos nós estamos super envolvidos por aqueles que são realmente representantes do Senhor. Mas a nossa ideia não é personalizar, não é pessoalizar. É isso que a gente gostaria de ter chegado. Porque Moisés é uma faceta do nosso aprendizado. É um estágio. E esse estágio não significa que ele já foi vivenciado ou que ele vai ser vivenciado. Nós não estamos falando de cronologia de evolução. Nós estamos falando de uma dinâmica que acontece o tempo todo dentro da nossa intimidade. São as etapas de cada aprendizado. Então, para cada aprendizado, nós vamos ter o arquétipo de Moisés com a justiça. Nós vamos ter as expressões soberanas do Cristo dentro de nós. É a presença de Deus dentro de nós.
tendo em Jesus o porta-voz. Observem bem como a gente pode viajar na revelação de Jesus Cristo. Nós temos em Allan Kardec o símbolo do mensageiro. Kardec é o mensageiro por excelência. Kardec, até na concepção de alguns, é a própria encarnação de João Batista. Existem pessoas correntes no movimento espírita que já acham que não é Kardec e João Batista reencarnado. João Batista é o espírito de verdade que se comunica com Allan Kardec. O que, particularmente, não me traz muita consistência. Não me traz muita consistência. Porque o espírito de verdade que se comunicou com Allan Kardec, se a gente observar com cuidado, já existem pesquisas que estão surgindo aí na atualidade, pesquisas muito bem elaboradas, consistentes, apresentam o espírito de verdade como a individualidade de Jesus Cristo. Ou seja, tem muito mais coerência. O espírito de verdade, essa palavra citada na codificação, se não estiver errado nos dados, por mais de 68 vezes. Allan Kardec, em alguns dos textos, utilizou o espírito de verdade para não consignar, para não apresentar a assinatura Jesus, por uma série de razões históricas, circunstanciais daquele momento. Imaginem Allan Kardec com mensagens de Jesus Cristo. Que doutrina de maluco é essa? Vamos imaginar o que seria a repercussão, qual seria a repercussão disso no século XIX? Deu? Então é muito mais coerente, na nossa concepção, o Espírito de verdade, que assina nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, está lá assinado. João Evangelista, Platão, Sócrates, Swedenborg, tem assinatura o Espírito de verdade. Então só aqui tem João Evangelista e o Espírito de verdade. Tá? Aí alguém pode dizer, mas então e se o Espírito de verdade for João Batista? Tá. Mas aí há controvérsias. Por quê? Não só pelo conteúdo das mensagens, as mensagens jamais poderiam ser de João Batista, como, por exemplo, vim como outrora aos sofredores, aos filhos do meu Calvário. São textos muito claros, é só não querer enxergar. E costuma a teimosia criar dificuldades para se verificar a lógica dos fatos. Mas o que fica para nós como mais importante? Por exemplo, outras colaborações, como por exemplo, na própria obra psicografada pelo Chico Xavier, André Luiz afirmando, ou seja, André Luiz decodificando, os espíritos afirmando que o espírito de verdade é o próprio Senhor Jesus. Existe textos na psicografia do Chico Xavier. Mas o que eu quero com isso? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Para passar uma ideia de que eu sou partidário desta ou daquela posição? Absolutamente não. Não entendam, queridos amigos, eu peço com muito carinho, que não levem para esse lado. Por uma razão muito simples. Porque isso gera nada mais, nada menos do que polêmicas desnecessárias. Se nós estamos procurando trabalhar, observemos bem, o Apocalipse com caracteres universalistas, estamos procurando nos aproximar das falanges dos espíritos do Senhor. Discutir esses detalhes é assinar um termo de irresponsabilidade no que remonta à essência apresentada pela doutrina espírita, que é de caráter despersonalizante. Se não fosse assim, meus amigos,
Allan Kardec teria mudado o nome dele? Se não fosse assim, os espíritos superiores tantas vezes não declinaram seus nomes, apresentando para nós como a essência da doutrina espírita ser ou se apresentar como uma religião diferenciada, uma religião que não tem apresentações, revestimentos humanos. Não tem sacerdócio, não tem primazias, não tem privilégios. A doutrina espírita, ela é uma proposta filosófica. A doutrina espírita, ela nos convida a refletirmos dos porquê da vida. E por isso, ela nos propõe um estabelecimento de uma vivência, de uma operação, de uma prática, para que a gente perceba as consequências, como Allan Kardec fez com a própria ciência da comunicação dos espíritos. Então, doutrina espírita, filosofia é ciência. Qual o objetivo? Quais são as características da religião? E tem alguns confrades que não aceitam que a doutrina espírita seja religião. Mas tudo bem, não vamos discutir isso. Mas a doutrina espírita apresenta para nós Jesus como o modelo. Jesus, para nós, é o guia, é o tipo mais perfeito. Então, se ele é o referencial, a moral de Jesus passa a ser o objeto principal dos nossos estudos. A moral cristã. Qual que é a essência da moral cristã? Fazer o outro o que gostaria que o outro te fizesse. Vamos ficar por aqui? Não vou nem dizer do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, porque alguém pode contestar, julgar que a gente está apresentando algumas notas teológicas. E é muito até interessante a gente diferenciar, né, a teologia da religião. Né? Porque se a teologia, o estudo da teologia pode nos remeter a comportamentos, a cartilhas, a interpretações fechadas, a religião, na sua essência, ela propõe a vivência de uma filosofia que possa favorecer a espiritualização do ser. Ponto. O resto, o que vem a mais, são adendos, são, vamos dizer assim, são detalhes. Arnaldo Rocha ia dizer, são churumelas. Eu estou lembrando muito do querido Naldinho hoje. A religião do Cristo é a religião do amor. É a religião dos mundos. Não é a religião do espírita, a religião dos cristãos. É a religião de todos os mundos. Como nos apresenta o nosso querido benfeitor Emmanuel. Então, eu gostaria de carinhosamente estar refletindo com vocês sobre a importância do nosso estudo se desprender da mística que nós insistimos em colocar dentro da doutrina espírita. E nós, observem bem como somos místicos. Quando eu personalizo, eu estou criando mito. Eu estou favorecendo os deuses. Então, a gente observa dentro do nosso próprio movimento, nessa discussão, o espírito de verdade é Jesus? Bom, vamos ter um grupo que acredita, que confia que é. Existe outro grupo que não, o espírito de verdade, como eu até coloquei aqui, é João Batista. Para outros, o espírito de verdade é uma equipe. Ok. Se nós formos com humildade, com cuidado, trabalhar o livre pensamento, convidando a todos para um voo mais amplo. O espírito de verdade, nós poderíamos dizer, que é a expressão do pensamento crístico.
que Jesus representa. E que aquele companheiro que está do seu lado, lá no seu trabalho, te dando um conselho, ou te dando exemplos, representa. Porque a mente, o papel dela é refletir. E nós temos que procurar, pegar, buscar, focar, objetivar a mente para refletir o pensamento de Allan Kardec, o pensamento de João Batista, o pensamento de Emmanuel. Você deve estar refletindo o pensamento do seu guia espiritual. Se eles são representantes, não tem problema. Mas você já parou para pensar sobre a possibilidade de refletir a essência crística, que é a própria presença de Deus em nossas vidas? Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Isso derruba todas as teses. Isso desencanta os polemistas, que ficam por aí disparando artigos, conceitos, defendendo sei lá o quê, para quê, por quê. Com todo respeito às pessoas, e muitos são até amigos nossos, outros não conheço, não convivo, mas a obrigação nossa é respeitar todos, todos. Embora na minha sala de visita tem algumas coisas que não entram, mas essa é uma opção pessoal. Agora, respeitar aqueles que divulgam, todos nós respeitamos, porque todos estamos num processo que se chama aprendizado espiritual. Nós lemos aqui, aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então muitos cegos não puderam ver, alguns viram. Vamos nos recordar de Bartimeu, cego, quando curado. Jesus questionou: o que queres? Quero ver. Bem-aventurada, tua fé te salvou. O cego pediu para ver. E aí nós poderemos aqui até fazer um adendo, uma observação para aqueles que vão estudar essa passagem amanhã. Em nenhuma das traduções afirma que Jesus curou o cego Bartimeu. Da vista, da visão física, é classificado a atitude como um movimento que o salvou. Salvou de quê? Poderia dizer da ignorância, do fanatismo, da ilusão? Amigo, que Jesus nos abençoe, que os benfeitores nos orientem, que possamos buscar a inspiração para a nossa caminhada, que está apenas começando. Eu gostaria de pedir desculpas para vocês por ter utilizado o texto de Emmanuel no início, mas eu não resisti. Eu ia ler só um trechozinho, acabei lendo o texto todo. Mas é um prefácio belíssimo. E nós temos um projeto que em breve chegará para os espíritas, aonde nós reunimos todos os prefácios de Emmanuel num livro só. Surpresa! E este prefácio das 4 Babilônias se encontra nesse material. Vamos orar para que esse livro possa chegar para a família espírita. E eu gostaria de também, pedindo desculpas, porque com a leitura do texto não foi possível nem mesmo comentar direito o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro Apocalipse. Então eu vou encerrar com a leitura só do primeiro versículo, que ele será a chave que vai abrir o próximo estudo na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Semana que vem nós vamos voltar a falar dos servos, vamos falar do anjo, vamos falar do envio, da notificação e das coisas que brevemente devem acontecer na intimidade do nosso coração. Que o Senhor da vida nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Eu os convido a fazerem preces para, quem sabe, continuar os nossos estudos junto com aqueles que são realmente os reveladores, os expoentes que representam o nosso Senhor Jesus Cristo e que possuem um vasto conhecimento dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Encerro com a saudação daqueles nossos benfeitores, os cristãos dos tempos idos, daqueles tempos de Jesus, do cristianismo nascente, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Boa noite para todos.